Quero agradecer a vocês. Tivemos um intervalo muito longo entre a primeira e a segunda parte da nossa apresentação. Essa é a parte 2. Por ser a parte 2, não vamos abrir com a palavra de oração, mas quero resumir o que fizemos na parte 1. Na parte 1, eu recebi uma pergunta sobre instituições. Algumas propriedades ou aspectos dela. Eu ainda não havia lido a pergunta para vocês, então pedi uma definição de instituição. Consegui algumas definições. Algo que possui políticas e regras, uma política e uma regra são essencialmente a mesma coisa. É algo que possui regras. E Jackie deu uma definição muito longa, ela apenas leu direto do dicionário Webster. Não escrevi tudo o que ela escreveu, o que ela leu, mas ela falou sobre costumes, tradições, sistemas. Ela mencionou várias outras coisas também. Depois conversamos sobre educação, sobre não ser uma definição ou uma característica direta de uma instituição. E nós sabemos disso porque dei o exemplo do Departamento de Guerra e do Departamento de Educação. Ambos atendem aos critérios de uma instituição. Estou apenas afirmando isso como um fato. Não provei, mas ambos são instituições e servem a propósitos muito, muito diferentes. Uma é para educar as pessoas e o outro é, se pudermos dizer assim, para defender a nação. Dois propósitos bem diferentes e, portanto, sabemos que a educação não precisa estar conectada à definição de instituição. Então, eu olhei para as 3 características. Dei a vocês durabilidade, estrutura e propósito. Espero que tenha ficado claro. Depois, a Glória nos deu uma definição que discutimos no movimento há vários anos. Era uma definição mais abrangente e detalhada, mas todos nós concordamos que, embora a escolha de palavras fosse mais complexa e detalhada, ela ainda estava em harmonia com essas características bem simples de durabilidade, estrutura e propósito. Então eu disse, vamos olhar para um exemplo de instituição. Dei um, que foi a peça escrita por Shakespeare, chamada Romeu e Julieta. A razão pela qual eu escolhi isso foi porque eu queria que víssemos, e espero que possamos, tenho certeza de que podemos ver, que os atores não têm realmente nada a ver com a peça. Tudo o que precisam fazer é apenas ler o roteiro. Alguns conseguem fazer isso bem, outros não fazem tão bem, mas contanto que leiam o roteiro e sejam fiéis a ele, a instituição fica ilesa, inalterada, não é danificada de forma alguma. Mencionei tudo isso porque agora quero passar para a pergunta. A pergunta é a seguinte, eu posso acabar parafraseando um pouco. Venho contemplando o tema das instituições e a pessoa que pergunta não está cega ao fato de que houve, chamamos assim, uma mudança significativa ou uma alteração em nossa compreensão a respeito do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de salvação, nós sabemos disso. Às vezes, no passado, costumávamos chamá-lo de Evangelho Eterno, e o Evangelho Eterno seria dado em 3 etapas. Apocalipse 14, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Portanto, compreendemos amplamente bastante coisa sobre o Evangelho. E o que temos conversado agora é sobre onde o foco da nossa atenção deve estar. Deve estar em indivíduos sendo salvos ou em instituições? Onde está o foco da nossa atenção? Isso tem perturbado as pessoas. Sei que é algo novo, mas não é algo tão novo assim. Eu tenho ensinado há vários anos, como acho que disse na semana passada, que quando Atos 27 foi trazido
pela primeira vez para o movimento e as pessoas começaram a chamá-lo de a quinta linha, sendo a primeira dos 144.000, depois os sacerdotes, levitas e netineus. Se você somá-las, são 4 linhas, e então dizem que é uma quinta linha, a linha dos navios. E como fomos ensinados que esses navios eram instituições, essa linha seria a linha das instituições com a inferência de que todas as outras seriam linhas de individualismo ou de indivíduos, porque 144.000, embora seja um número simbólico, vou apenas dizer que são 144, talvez 100, ou 1.000, ou o que for, mas digamos 144 pessoas, e todas nós sabemos que sacerdotes são pessoas e acreditamos que levitas eram pessoas. Eram pessoas que estavam na igreja adventista, mas eram pessoas. Muitos de nós acreditavam que eram pessoas boas e eram tão boas que talvez fôssemos capazes de encontrá-las como uma agulha em um palheiro e tirá-las do fogo, como diz a Bíblia. Então poderíamos ir ao mundo e fazer o mesmo, e essas pessoas seriam os netineus. Portanto, tínhamos esse modelo de salvação muito individualista. E embora, como eu disse, eu venha discutindo isso há um bom número de anos, sobre como todas aquelas, chamamos de 4 linhas, nunca foram linhas de indivíduos, elas eram linhas de instituições, e por consequência, Atos 27 é apenas mais uma linha de instituição. Não é diferente. A instituição que está sendo discutida ali é diferente. Certamente diferente, mas, em essência, não há diferença alguma entre essa linha e todas as linhas anteriores que vieram antes dela. Vocês provavelmente estiveram envolvidos em conversas nas quais as pessoas diziam, bem, entendemos que 1989 é o tempo do fim, e depois 2001, que podemos chamar de o início da aspersão, etc, etc. E então alguém dizia, e quando foi o seu tempo do fim? Porque você entrou no movimento em 1999, que foi uma década depois. Seria esse o tempo do fim daquele indivíduo? Como funcionaria? Onde estaria o tempo do fim para essa pessoa e depois todos os outros marcos? E pensávamos assim porque tínhamos esse modelo de evangelho individualista. O que eu e outros estamos tentando fazer, e o trabalho está apenas começando a ganhar força, se posso dizer dessa forma, é mostrar que essa mensagem de evangelho individualista é, na verdade, uma distração, não é o foco da nossa atenção. E já citei o JFK várias vezes no que diz respeito à corrida espacial, quando ele disse, não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por seu país. Portanto, todas nós sabemos o que isso significa. Todas estamos familiarizadas com a declaração. A essência do que ele diz era que toda a população, e digamos que havia não sei quantas pessoas, digamos 150 milhões naquela época, ele diz que 150 milhões de vocês, cada integrante da população, é uma pequena engrenagem, uma grande máquina, e cada pessoa tem o papel de desempenhar para que possamos vencer essa corrida contra a União Soviética. No entanto, seja qual for o papel que você desempenhe, todas as pessoas têm uma parte a cumprir. Portanto, não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você e que você pode ganhar por ser estadunidense. Pergunte, como cidadão estadunidense, o que você pode fazer para garantir que nós, a América, vençamos a corrida espacial. Pergunte o que você pode fazer por seu país, e o ponto que ele estava defendendo é que isso não se resume apenas a cientistas, engenheiros e astronautas. Cada pessoa nos Estados Unidos, naquele momento, poderia e deveria ver o que poderia fazer para garantir que a América vencesse e não perdesse. E todo mundo poderia fazer a sua parte. Poderíamos fazer um estudo sobre isso e discutir o que uma criança de 7 anos poderia fazer, ou que uma mãe que fica em casa poderia fazer, ou que quem limpa
A rua poderia fazer? Qualquer pessoa, qualquer cidadão estadunidense teria um papel a desempenhar. Esse seria o ponto que ele queria defender, unir as pessoas por um bem comum, um objetivo comum. Então, a pergunta é, venho contemplando o tema do evangelho institucional em oposição ao evangelho individual e a pessoa quer esclarecimento sobre como eu defino uma instituição. Essa foi a parte 1 da pergunta. Espero que tenhamos feito isso. A história nos levou de volta vários anos atrás, quando não foi a primeira vez que falamos sobre instituição, mas foi perto do... Não direi perto, talvez possa dizer perto do início de quando comecei a falar seriamente sobre o assunto e dei uma definição. Houve aquela, e hoje dei uma definição bem simples e um exemplo bem simples, e então a pergunta continua. São as pessoas ou membros de um movimento? São as pessoas ou membros de um movimento? Então, como definimos uma instituição? Nós definimos pelas pessoas ou pelos membros no movimento? Assim, a pessoa que pergunta sabe que o movimento é uma instituição. Estou assumindo que saiba disso. Pela forma como a pessoa está formulando, é isso que acredito que ela entenda. Então, são as pessoas? É assim que definiríamos uma instituição? Espero que possamos responder. A parte, chamo isso de parte 2, porque já dei a definição de uma instituição. A parte 2 da pergunta é sobre pessoas ou membros. É assim que definimos o que é uma instituição? E a resposta disso é o quê? Não, a resposta é não. Quem foi? Aqui é a Susan. Susan, excelente. Então, Susan disse não. Diga-nos por que não, Susan. Não é uma coleção de pessoas, não se trata disso. Bom, vá para o exemplo que tivemos para você ter certeza de que não se trata de uma coleção de pessoas. Bem, me desculpem, Sr. Parminder, eu tive uma queda de energia, então perdi os primeiros 20 minutos. Por isso estou fazendo o meu melhor para entender a partir daqui. Então vou fazer uma pequena recapitulação. Dei um exemplo de uma instituição, e o exemplo que dei foi a peça de Shakespeare, chamada Romeu e Julieta. E escolhi isso porque acho que a maioria das pessoas nunca teria imaginado que isso seria uma instituição. Mas ela se encaixa nos critérios que estão no quadro: durabilidade, estrutura e propósito. Ela atende a todas essas características básicas e, portanto, atinge o patamar de ser uma instituição. Então eu disse, sei que é um livro, mas também é uma peça. Foi projetada para ser encenada, não apenas lida como um romance. Foi escrita dessa forma, com atos, cenas, etc. E cada pessoa tem um papel a desempenhar e elas seguem o roteiro. Então eu perguntei, e os atores? Houve centenas de milhares de atores ao longo dos anos, das centenas de anos, dos séculos, e muitos deles morreram. E, no entanto, Romeu e Julieta continua. E a maioria de nós não saberia nomear dezenas ou milhares desses atores. Poderíamos nomear 2 ou 3 atores, mas aposto que não conseguiríamos nomear muitos. Hoje, haveria milhares de Julietas apenas este ano, que aprenderam suas falas e interpretaram o seu papel, e não conhecemos nenhuma delas. E, no entanto, a história permanece e tem integridade ou durabilidade, embora esses atores venham e vão. Portanto, a parte 2 da pergunta era, são as pessoas ou os membros que compõem o movimento? Isso tem a ver com a instituição ou com o movimento? E a resposta é um não inequívoco. Não tem nada a ver com os membros. Nós, cada uma de nós, qualquer uma de nós pode vir e ir, e a instituição permanece. E tenho certeza de que isso provavelmente é difícil para a maioria de nós imaginar. Mas quando se trata de Romeu e Julieta, não temos problemas em imaginar isso. Se todas as pessoas na Terra morressem hoje, e então
algum alienígena viesse, ou chamemos de alienígena, chamemos de um ser de outro planeta que Deus criou. Essa criatura viesse e visitasse a Terra e todas nós tivéssemos morrido com uma praga. Então tudo foi deixado para trás, não foi destruído. E esse ser não sabia, não tinha interesse em nós durante os nossos 6.000 anos de existência. Ele veio, nos visitou, foi a uma biblioteca, pegou um livro e o livro se chamava Romeu e Julieta. E começou a lê-lo. Seria essa a mesma instituição que Shakespeare escreveu séculos antes? A resposta é sim. Há algum ator para encenar o papel? A resposta é não. Portanto, não há pessoas, mas a instituição perdurou. Logo, uma instituição não é dependente de pessoas individuais. Na verdade, não é dependente de pessoa nenhuma. Ela existe por si só. E acho que conceitualmente teríamos dificuldades com isso, porque diríamos, bem, se todos os sacerdotes, todas as pessoas sábias, todos os 144 mil, se todos nós morrêssemos ou todos saíssemos, não restaria nada. E o que quero que vejamos é que não funciona dessa forma. Mencionei na semana passada, novamente, Daniel 11, versículo 41. O erro grave que foi cometido pelo primeiro anjo. O erro foi, e se não compreendemos totalmente como e por que esse erro aconteceu, quando digo que foi um erro grave, não quero dizer isso de forma acusatória. É explicável e compreensível à medida que as semanas passam. Ficará mais claro para todas nós por que esse erro foi cometido. Estruturalmente falando, ficará claro. Não foi o que o ancião Jeff não estivesse pensando com clareza, ou que não fosse muito inteligente, ou não estudasse muito, nada a ver com isso. Há razões estruturais pelas quais não havia a menor chance de ele entender o que estamos entendendo hoje. Então, quando ele lê, muitos serão derrotados, ele sabe que não tem nada a ver com países, etc. Portanto, ele vai visualizar isso com base no seu modelo individualista de salvação, de que muitas pessoas no movimento se perderão na lei dominical, porque para ele se trata de pessoas. Agora, nós pegamos essa ideia e aplicamos de muitas maneiras diferentes. Talvez a maior vítima de tudo isso tenha sido o estudo de Mateus 13 e a parábola do joio e do trigo. Essa parábola foi arruinada e destruída. Não sei se posso usar uma linguagem mais forte do que essa por pessoas deste movimento, mas, graças a Deus, a instituição, mesmo que não tenhamos seguido o roteiro, muitas de nós, o roteiro estava lá. Mateus 13, as palavras nunca mudaram. Espero que possamos ver isso. A instituição, a durabilidade, a estrutura e o propósito não mudaram. Nós podemos ter tentado mudar as palavras. Podemos ter sido Romeu e Julieta e dito: não gostamos da versão antiga, vamos modernizar e transformar em algo novo e emocionante. E foi um fracasso, mas a instituição permaneceu. A parábola não foi danificada. Tudo o que precisa acontecer é apenas seguirmos o roteiro e ler com atenção o que acho que está sendo feito, continuará sendo feito e começará a ser compartilhado com o movimento. Então, a razão pela qual mencionei tudo isso é que no versículo 41, falar sobre uma porcentagem do sacerdote sendo salvos ou perdidos, ou ir para Mateus 13 e dizer, eu me pergunto, quem é o joio, quem é o trigo no movimento? Todos esses movimentos estão completamente errados. Eles estão estruturalmente incorretos.
Então, se pudermos ver isso através desse pequeno exemplo bobo e trivial de Romeu e Julieta, a peça, o roteiro, em comparação com os atores que vieram e que foram, e a história perdurou, todas nós poderíamos ir embora e o movimento ou a instituição permaneceria. É isso que quero que vejamos. Alguém poderia chegar e assistir a todos os vídeos e dizer, nossa, que instituição maravilhosa essa é. Não, foi. Essa é porque ela ainda estaria aqui. Próxima parte. É a estrutura organizacional ou plataforma? Então, vocês podem ver agora que esta é a terceira. Então, definimos a instituição e depois, são as pessoas? Não, não são as pessoas. Poderíamos ter um sacerdote ou nenhum sacerdote. Não faria nenhuma diferença. A instituição permaneceria porque a instituição é separada das pessoas. Aquela peça, Romeu e Julieta, é independente e separada daqueles atores. Espero que estejamos com isso claro agora. Então, a estrutura organizacional ou plataforma? Acho que a plataforma e a estrutura estão sendo usadas de forma intercambiável. Assim, podemos ver características de uma instituição. O número 2 dizia estrutura. Eu coloquei regras. Poderíamos colocar a plataforma. Então, sim, a definição de uma instituição, eu chamei de característica, tem algo a ver com a estrutura ou as regras. É isso que faz uma instituição. Literalmente isso. Uma instituição. Não a totalidade da definição. Lembrem-se de que eu dei apenas 3 segmentos, 3 características: durabilidade, estrutura e propósito. Glória deu uma definição muito mais ampla. Mas, a parte 2 da pergunta é a estrutura organizacional ou plataforma? A pessoa que pergunta diz, essa é a definição de uma instituição? E a resposta é sim, mas não é uma definição completa. Na conversa de hoje, é pelo menos um terço, talvez um pouco menos, porque pode haver outros aspectos envolvidos, mas é um terço, com certeza, porque há outros elementos envolvidos. O próximo. É o ethos? O princípio e as políticas de uma organização? Então, quem pergunta disse ethos, princípios e políticas. Podemos dizer que uma política é uma regra, que pode então ser uma estrutura. Podem ser apenas sinônimos. Podemos dizer que um princípio também é uma regra, e um princípio e uma política poderiam novamente ser sinônimos. Mas alguém me diga o que é um ethos. O que é um ethos? Se você for procurar uma definição de dicionário, tudo bem, não me importa que faça isso, mas, por favor, converta o que leu online. Ou, se você tiver um livro físico, converta isso em suas próprias palavras para que eu possa ouvir a sua voz, não a voz do acadêmico que vai nos dizer o que significa ethos. Já trabalhamos o ethos no passado, quando falamos sobre a forma grega de dialogar. Patos, ethos, logos, etc. Então, a Lily diz espírito, o espírito. Mas alguém quer nos dar o que acha que ethos significa? O espírito. Então, vou apenas detalhar isso e vou chamar de o espírito da instituição. Uma instituição precisa ter um espírito, se for isso que é o ethos? Vou assumir que ela verificou isso com cuidado e que está correto. Então, por definição, uma instituição tem uma das características que precisa ter, que é ter ethos, ou espírito. Se alguém quiser comentar sobre isso, ou se quiser me dizer o que significa ethos, tudo bem. Então temos uma crença profunda.
Então, se mudássemos de espírito para crença profunda, não estou dizendo que significam coisas separadas. Se disséssemos que significam a mesma coisa, espero que todas possamos ver, porque a crença profunda talvez sejamos capazes de conceitualizar e conter essa definição, pois pode ser uma definição ligeiramente mais precisa em nossa mente. Podemos ver que se olhássemos para a durabilidade, estrutura e propósito, essa crença profunda poderia se encaixar em algum lugar ali? Se eu dissesse que você tem uma crença, uma função ou um propósito, podemos ver que os 3 pontos soam quase igual? Que o ponto 3 soa quase igual? A tal ponto que estou dizendo apenas uma forma de expressar isso. Como poderíamos dizer uma crença, mas foi dito que era uma crença profunda? Quando partimos do ethos, é uma crença profunda. Então, se eu tirasse a palavra profunda e disséssemos apenas que uma crença, eu sugeriria... Não sei se alguém gostaria de falar. Eu estava pensando em acreditar a isso, que seria norteador. É a maneira como estamos sendo guiados com os nossos princípios, porque as suas crenças precisam ser baseadas em algo. Todas nós poderíamos ter crenças, mas elas poderiam ser todas diferentes. E o espírito é a motivação. Eu pensaria, não sei. Esse é um ponto muito importante que a Susan trouxe, porque podemos ter algumas regras, alguns princípios, algumas leis, mas depois perguntaríamos: se quisermos implementar isso ou usar isso, precisamos ter um propósito. Então, poderíamos ter uma lei, poderíamos dizer a lei da igualdade, e diríamos, bem, o que vamos fazer com essa lei da igualdade? E poderíamos dizer que vamos ter um jardim muito bonito. Esse é o propósito. Temos uma lei de igualdade e agora o propósito é que vamos cuidar do nosso jardim adequadamente. Ou poderíamos dizer que vamos administrar a nossa escola adequadamente ou o nosso governo adequadamente. Portanto, o propósito é bem diferente. O propósito de um jardim é muito diferente do propósito de, digamos, uma fábrica de aeronaves. Fazer aviões é um propósito bem diferente de cultivar plantações. Mas ambas seguiriam regras muito semelhantes. Por isso, o ponto que a Susan trouxe é realmente importante. Quando temos características, durabilidade, estrota e propósito, elas parecem 3 coisas independentes. Mas o que realmente gostaríamos de fazer é ver como estão interconectadas, que uma sem a outra não faz nada. Se disséssemos, ok, temos uma meta, um propósito, e é fazer aviões. Se não tivermos nenhuma regra, nenhum avião será feito. Poderíamos ter algumas regras, digamos as regras do movimento. As 3 leis do movimento de Newton, apenas um exemplo bobo. Temos algumas regras, mas se não fizermos as coisas corretamente, não tivermos um propósito para implementar essas regras, nunca faremos aviões. Embora pudéssemos cultivar vegetais perfeitamente. Portanto, você precisa ter não apenas regras ou estrutura, precisa ter um propósito ou uma função também. Eles estão conectados e a durabilidade deve então ser adicionada a isso. Então, o que Susan nos trouxe é realmente importante para compreendermos. Então, a pessoa que perguntou disse, e quanto ao ethos? E se o ethos é o espírito, e se o ethos é uma crença? Na verdade, uma crença séria e importante, que acho que chamarão de crença profunda, então isso iria para um propósito, uma função, e, portanto, esse terceiro elemento de uma instituição estaria conectado. Correto. Seria uma parte, não a única definição, mas é algo que contribui para a instituição. Vou passar pelas 3 coisas novamente para resumir. Pessoas ou membros? Definitivamente não. Estrutura? Plataforma? Sim. E o terceiro que foi dado foi ethos. E ethos
E ethos é um espírito, uma crença profunda. Isso definitivamente é uma parte necessária de uma instituição. Então, quem pergunta tem realmente uma boa compreensão dos elementos que compõem uma instituição. E não estou dizendo que essa pessoa estava errada, mas quero que todos nós vejamos que aquele que parece contra-intuitivo, porque a estrutura seria intuitiva, eu acho. O ethos ou princípio seria intuitivo também, mas o que não é intuitivo é que poderíamos ter esse movimento com 0 pessoas, porque simplesmente não parecemos capazes de enxergar dessa forma. Se fôssemos voltar à história da arca, argumentaríamos: qual é o propósito da arca se ninguém vai entrar nela? Mas a arca teria sido uma mensagem. Se todos os seres humanos dissessem: gostamos de Romeu e Julieta, mas vamos fazer uma bagunça com isso, vamos destruir e fazer uma nova coisa própria. O que quer que eu estivesse fazendo não estaria seguindo a peça. Portanto, a arca foi feita, e se ninguém escolhesse entrar nela, na arca, a instituição estava lá. Uma instituição de sucesso, não um fracasso. Não houve fracasso na arca. Se as pessoas quisessem estar naquela arca, se você quisesse ser um ator e fazer a sua parte corretamente, você poderia obter fama e glória. Algum tipo de distinção, talvez, mas você não acrescentaria nem tiraria nada da instituição. E é por isso que a história da Arca de Noé não é tanto sobre o quão poucos conseguiram entrar. É sobre o quão bem-sucedido é o projeto, que é a instituição. O quão bem-sucedido ele foi. E o número de pessoas é irrelevante. A propósito, se fôssemos olhar para a arca, ela atende a cada uma dessas características. Ela é durável, tinha estrutura, seguia regras e tinha uma função ou propósito. Portanto, se não houvesse pessoas naquele barco, mesmo com animais, ele teria se elevado acima das ondas, teria suportado a tempestade, teria ficado bem, teria saído da tempestade, pousado na terra, e Deus teria sido justificado, mesmo que ninguém tivesse entrado naquela arca. Mas você pode ter certeza de que alguma... Eu chamo de alguém, mas na verdade é algo. Haveria uma semente ali. E a semente, com calor, umidade e luz solar, teria germinado. E aquele barco teria produzido vida, mesmo que fosse apenas uma flor. Teria sido um movimento de sucesso. Quero que vejamos isso. E só quero fazer o restante da pergunta. Em um determinado lugar, Jesus disse: o sábado foi criado para os seres humanos e não seres humanos para o sábado. A palavra humana usada nesse versículo se refere a um indivíduo ou a um coletivo? No Antigo Testamento, o povo de Deus recebia o tipo que ajudava a explicar o conceito abstrato. Hoje temos a compreensão e o cumprimento do sábado e do casamento. A essência do casamento sabático, conforme evidenciado nos relacionamentos de humano para humano e humano e divino. Os 144.000 vivem, as vidas dos 144.000 demonstram como, quando o abstrato se torna uma experiência viva, profissão e prática, esse trabalho não acontece fora da instituição. Temos certeza de que li isso rápido demais para a maioria de vocês. Vou pegar esse parágrafo, vou passá-lo para a mesa diretora e eles o postarão no fórum para que cada uma de vocês possa ler quanto quiser. Há muita coisa sendo dita ali. Um ator shakespeariano, fora de Romeu e Julieta, não funciona. Ele não é um ator.
Espero que possamos ver isso. Vamos assumir que essa foi a única peça que Shakespeare escreveu. Você disse, eu quero ser uma peça. Você não pode atuar em O Rei Leão ou qualquer outra coisa. Você precisa atuar nessa se for ser um ator shakespeariano. Então, sim, o trabalho não acontece fora da instituição. Você só pode trabalhar dentro da instituição, mas você e a instituição não são a mesma coisa. Então, quando falamos sobre a instituição do sábado, e podemos dizer que ele foi criado para a humanidade, vamos fazer isso com Romeu e Julieta. Para que Romeu e Julieta foi escrito? Foi escrito para atores. Mas se nenhum ator se apresentasse e dissesse, nós não vamos atuar, a instituição, a peça ainda estaria lá? A resposta é sim. Ok, a resposta é sim. O sábado foi criado. Ele atende os critérios de uma instituição. Se nenhum ser humano, se todos os seres humanos que já existiram dissessem não temos nada a ver com o sábado, nós o rejeitamos. Não vamos estar, não vamos trabalhar fora. Vamos trabalhar fora dessa instituição. A instituição não é destruída. Ela ainda existe. Mesmo tendo sido criado para os seres humanos. Romeu e Julieta foi criado para atores. Se não houvesse atores interessados, a peça não desaparece. Ela ainda perdura. Ainda está lá. Ainda tem durabilidade, estrutura e propósito. E o mesmo acontece com o sábado. Os seres humanos, quer pratiquem ou se envolvam com o sábado ou não, é irrelevante. A instituição do sábado permanece intacta. Ela não pode ser ferida ou danificada. As pessoas podem dar a sua própria interpretação a ela. Elas podem ter sua própria versão de guarda de sábado, exatamente como no exemplo que demos, mas isso não é ser um ator que realmente segue as regras ou trabalha dentro dos limites da estrutura daquela instituição. Nós podemos inventar algumas regras que não estão lá, mas isso não seria o que chamaríamos de guarda do sábado. Então, como eu disse, vou postar o parágrafo, mas parte da pergunta é: todos estes seres humanos são indivíduos ou são um coletivo? E se for um coletivo, a inferência é: todos os seres humanos são instituição? E a resposta é não. Temos 100 mil atores. Todos eles estão lá e alguém criou a peça apenas para eles. Portanto, a peça foi criada para atores. Os atores não foram criados para aquela peça. Se conseguirmos ver a mesma dinâmica, podemos ver que todos esses seres humanos, embora o sábado tenha sido feito para eles, embora existam muitos deles e eles sejam um coletivo e estejam trabalhando juntos, etc., Romeu não está trabalhando sozinho. Ele precisa ter Julieta e precisa ter todo um elenco. Portanto, Romeu e Julieta não foi escrito para um ator. Não vai nem funcionar como ator. É preciso que todos eles façam isso. E, no entanto, todos esses atores não são a instituição. Portanto, todos estes seres humanos, embora possam se juntar coletivamente, ainda assim não são a definição de uma instituição, o que nos traz de volta a parte 1 daquela pergunta. Foi dito, são as pessoas ou membros de um movimento? Essa é a definição de instituição? A resposta é não. E depois de dado um exemplo sobre o sábado e as pessoas, eu dei o meu próprio exemplo, que é uma peça, Romeu e Julieta, e as centenas de milhares de atores. E se vocês conseguem ver isso com o exemplo que eu dei, você pode voltar e ver com o exemplo do sábado e de todas as pessoas. E então você pode responder a pergunta sobre a instituição não ser sobre membros. Ela permanece por si só, sem nós. A pergunta se estendeu bastante. Foi uma pergunta bem longa.
Mas espero ter prestado um serviço adequado ao responder pelo menos a primeira parte da pergunta, que considerei importante, especialmente levando em conta que estamos ensinando agora sobre instituições e sobre pessoas. Deixo aberto, então, caso alguém queira fazer um comentário ou dizer alguma coisa. Tem uma pergunta sobre o que é permanente. Então, sobre o propósito ou função, você vincula isso ao ethos? Sim, porque alguém disse, eu não verifiquei a definição, disseram que seria uma crença profunda, e a mim me pareceu que uma crença estava conectada a um propósito. Entendi. Então, você também mencionou que seria um princípio, correto? Ethos. A pergunta mencionou, a pergunta apenas dizia ethos, princípio e política. E eu não tenho certeza se todos são sinônimos entre si, mas eu li a pergunta como ela estava. Só destaquei a palavra ethos porque eu disse que o princípio, na verdade, é uma lei e a política, na verdade, é uma lei, o que para mim estaria no número 2, não tanto com o ethos. Mas eu mesmo não fui a um dicionário verificar o que significava ethos. Apenas segui o que as pessoas me deram. Recebi o espírito, recebi uma crença profunda. Minha aproximação mais próxima, se eu fosse dizer se um espírito ou uma crença profunda seriam 1, 2 ou 3, eu diria que seria o número 3, estando mais relacionado ao propósito do que às regras ou à durabilidade. E também, sabe, porque quando pensamos em ethos, pensamos no estudo de 2022, na Anciã Tess, com o culto de vésperas vinculado à ala esquerda e à ala direita, sabe? A ala esquerda a favor da igualdade e a ala direita a favor da liberdade. Sim, liberdade versus igualdade. Então, você diria que agora seriam os direitos humanos? O ethos seria dizermos... Ou o nosso propósito como movimento seria defender os direitos humanos? Quero ser cuidadoso porque você está fazendo uma pergunta importante. E o que eu gostaria de fazer é examinar cuidadosamente o que o ethos realmente é. Quero buscar uma definição mais abrangente. Então, acho que foi a Judy quem disse que ethos é espírito. E ela está correta nisso. Por isso coloquei ali. Mas eu vou dizer o seguinte. Acho que foi dito que é a crença profunda, mas vou colocar fundamental. É um espírito fundamental que considero ser um propósito ou a direção na qual se caminha ou a crença norteadora. Alguém falou sobre a crença profunda e será essa crença norteadora, espírito fundamental, todos esses elementos desse ethos. Eu diria que uma definição de uma única palavra para ethos é cultura. É a cultura. Poderíamos chamar de bússola moral que impulsiona a conduta comportamental. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, obrigada. Ok. Sim. Essa é a definição que o meu dicionário dá, a definição que você acabou de dar. É boa quanto ao caráter da coisa. O moral, o caráter distintivo, o sentimento, a natureza moral, a crença norteadora de uma pessoa, grupo ou instituição. Excelente. Então seria a filosofia ou a ideologia. Da forma como apresentei, seria a função da instituição. Marcia, você estava com a mão levantada? Sim, estava. Obrigada pelo estudo. Minha pergunta é, se a instituição existe por si só, Deus realmente depende do elemento humano para alguma coisa? Depende do elemento humano para fazer o quê? Para ajudar a concluir com toda a ideia de encerrar o grande conflito.
O que faremos é o seguinte: se você pudesse lembrar da sua pergunta, vamos trazê-la amanhã e tentar. Temos 24 horas, um pouco menos, para que todas as pessoas aqui possam contemplar e meditar sobre o que conversamos. Vamos continuar essa conversa pelo menos um pouco mais amanhã, mas você precisa se lembrar da sua pergunta porque acho que é uma pergunta importante. Se você apenas nos disser a pergunta agora, pelo menos várias pessoas aqui vão se lembrar e ela ficará registrada uma segunda vez. Apresente-nos a sua pergunta novamente. Ok, minha pergunta é: você nos ensinou sobre a instituição existir por si mesma, basicamente. E sabe, você deu o exemplo da peça shakespeariana Romeu e Julieta, o que foi muito apreciado porque me ajudou a ver a diferença. E depois você falou sobre como isso é uma instituição e os atores são pessoas que vêm e vão. E eu entendo, sabe, que todas as pessoas têm os seus vieses e estamos aprendendo mais e mais sobre isso. E acho que minha pergunta é: Deus realmente precisa dos seres humanos, ou seja, de nós, para ajudar a completar o trabalho de encerrar o grande conflito? Qual vai ser o nosso papel? Sabe, somos necessários? Acho que é isso que estou perguntando. Essa é uma excelente pergunta. Não pretendo ter todas as respostas, mas se alguém puder, ou até você mesmo puder escrever a pergunta e me enviar, amanhã poderei lê-la em voz alta o mais próximo do literal possível. E eu não vou me confundir. E o mais importante, não vou esquecer. Então, eu escrevo para você. Oh, excelente. Tudo bem. Quero agradecer a todo mundo por se juntarem a mim hoje. Sei que é bastante cedo no dia, provavelmente mais cedo do que a maioria de vocês está acostumado. Peço desculpas por isso, por causa dos fusos horários. Fica difícil do meu lado por aqui. Espero poder encontrar com todas as pessoas amanhã. Estaremos em um horário diferente, tenho certeza de que todas sabem disso. E quero agradecer por se juntarem a mim. Vamos encerrar com a palavra de oração. Santo Deus, em meu próprio nome e em nome de quem compartilhou seus pensamentos e ideias e participou do estudo de hoje, quero te agradecer. Quero agradecer porque as verdades que tiveram ocultas por gerações agora estão sendo vistas de uma forma que é verdadeiramente gloriosa e bela. Espero que, à medida que cada pessoa se firme nessa verdade, possamos ver individual e coletivamente a sua sabedoria, a sua magnificência, a sua consideração e o seu cuidado na forma como tem cuidado dos seres humanos, trazendo-nos da escravidão para a liberdade. Agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Thank you again, Elder Parmender.